castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós cumprimentamos a todos, cumprimentamos aos nossos visitantes que estão conosco nesta noite, cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que o Senhor possa permanecer sobre nós e conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para abrirmos Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade às exposições que temos feito e nós vamos retomar ainda um ponto de que já tratamos, mas hoje vamos ser um pouco mais específicos com relação ao tema de que tratam especialmente os versículos 12 e 13 do capítulo 1. Por isso eu quero convidar os irmãos para que possamos ler juntos Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13. Leiamos. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por termos mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui, lendo a Tua palavra e escutando a Tua voz. Este culto, ó Deus, que é inteiramente dedicado ao Senhor, é um culto, ó Pai, conforme o Senhor mesmo tem prescrito na Tua palavra. E como nós já oramos também nesta noite, pedimos também perdão pelos nossos pecados, por tantas e quantas vezes, muitas vezes, nós nos afastamos do Senhor e pecamos contra o Senhor. Nós somos aqui alertados pelo Teu servo e também pelo texto que lemos, de que continuar em determinados pecados é uma demonstração perigosa, de que muitas vezes nós estamos, quem sabe, nos afastando do Senhor, ou mesmo não fazemos parte do corpo do Senhor. Por isso, dá-nos, ó Deus, um coração sensível para que a Tua palavra penetre profundamente em nosso espírito, a fim de que possamos verificar se de fato estamos na fé, se de fato nós somos filhos do Senhor, se de fato nós estamos aqui com a motivação correta de ouvirmos a Tua voz e sermos orientados por ela a ponto de mudarmos aquilo que deve ser mudado em nossas vidas. Sabemos que não podemos fazer isso de nós mesmos, porque todo este movimento é pela graça do Senhor, mas nós sabemos também que a Tua graça que nos capacita, ela nos faz tomar decisões em benefício da Tua palavra. Por isso, esta é a nossa oração, para que o Senhor nos fale mais uma vez, como já tem falado, e que nós sejamos, todos nós, eu e os meus irmãos aqui, instruídos por esta santa palavra do Senhor, a ponto de reconhecermos, de fato, a Tua mensagem nesta noite e aplicarmos esta palavra no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa edificação. É esta oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós recebemos, volta e meia, mensagens de todos os tipos. Hoje, com as redes sociais e com os mecanismos de comunicação, com os aplicativos de conversas, nós recebemos mensagens de várias pessoas. Às vezes, você recebe mensagem de um amigo, talvez um amigo que você não tenha visto há um tempo, e ele encontra o seu contato e resolve falar com você. Você recebe mensagens de familiares, grupos de famílias, grupos de trabalhos. Você recebe mensagens no grupo da igreja, você recebe mensagens de irmãos, você recebe mensagens de pessoas próximas a você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, pastor. E é muito importante que você saiba reconhecer quem está te mandando a mensagem. Imagine se você recebesse inúmeras mensagens durante o dia e não soubesse reconhecer quem é aquele que fala a você. Seria um caos, porque você teria que decodificar estas mensagens, tentando encontrar ali as vozes dentro daqueles textos, para, quem sabe, arriscar a pessoa que está querendo conversar com você. Mas, quando você conhece a voz daquele que te fala,
naturalmente, esta comunicação se torna muito mais clara e muito mais profunda. Se você sabe que é o pastor que está mandando uma mensagem para você, ou a sua esposa, você saberá identificar naturalmente a quem você deve ouvir, não é verdade? É óbvio que é a sua esposa. Porque se você não ouvir a sua esposa e ouvir o pastor depois vai ter que aconselhar o seu casamento. Então você sabe que voz você deve ouvir primeiro. Você sabe o que vem primeiro na sua vida. E isso é muito importante para ilustrar o que aconteceu aqui com o apóstolo João. João havia sido denominado pelos apóstolos, pelos seus colegas, e até mesmo por Cristo Jesus, como aquele discípulo amado, aquele homem especial que chegou a reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era muito próximo a Jesus Cristo, próximo a ponto de ser aquele que estava em todo o tempo presente com o Senhor. João, nesse momento da sua revelação em Patmos, já estava idoso, velhinho, quase beirando os 100 anos, e foi ali que ele então recebeu esta visão maravilhosa, dada por Jesus Cristo, o Senhor, a respeito das igrejas de todo o mundo. Claro, objetivamente encaminhada para as 7 igrejas da Ásia, mas representando toda a igreja de Cristo Jesus, como aliás nós já destacamos. E nós já vimos, inclusive, como que João, melhor dizendo, descreve Jesus Cristo neste texto. Nós já vimos algumas referências aqui a Jesus, algumas delas extremamente preciosas. São muitas as referências dadas por João aqui nesse texto, falando, por exemplo, sobre a realeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei, semelhante a filho de homem, como nós vimos numa referência ao ancião de dias, lá do texto do profeta Daniel. Vimos também Jesus como o grande sumo sacerdote, porque o texto diz que ele estava vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, numa referência à faixa de ouro descrita lá no Êxodo, capítulo 28. Vimos também a respeito da eternidade de Deus, porque o texto diz que a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como alva lã, como neve, a pureza, a eternidade, numa referência ao texto de Daniel, quando lá o profeta diz que aquele ancião de dias também se assentou e a sua veste era branca como a neve. Vimos que esse Deus é um Deus onisciente, um Deus que vê todas as coisas, um Cristo que ele olha e sabe o que acontece, porque o texto diz, os seus olhos são como chama de fogo. Ele é, portanto, capaz de penetrar no mais profundo do nosso íntimo, o que nos faz temer a presença deste Cristo, porque nós sabemos que ele pode nos encontrar onde quer que nós estejamos. Não adianta tentarmos fugir de Deus, não adianta tentar esconder os nossos pecados dos homens, porque Cristo está olhando todas as coisas. Mais uma vez, uma referência também a Daniel, lá no capítulo 10, quando lá o texto diz que o seu rosto como um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Vimos também, meus irmãos, o Cristo como justo juiz, porque diz que os pés dele eram semelhantes ao bronze polido, refinado como numa fornalha, numa referência ao fato de que Cristo tem o seu pé pesado, um pé que julga. Ele investiga com os seus olhos de fogo e ele julga e executa o seu julgamento com os seus pés refinados de bronze, pés que vão exatamente esmagar os inimigos de uma maneira igualmente, e ninguém poderá escapar. Vimos também a função de Jesus Cristo, um dos seus ofícios, como o profeta, porque diz que a voz deste que João viu é a voz como de muitas águas, numa referência aqui ao texto de Ezequiel, capítulo 43, que mostra o ruído de muitas águas, aquelas águas que saíam do trono de Deus e que eram um estrondo para muita gente, conforme Daniel, capítulo 10. Vimos também a ideia de Cristo como o bom pastor, porque diz o texto que ele tinha na mão direita as 7 estrelas,
que são os 7 pastores, os anjos da igreja, aqueles a quem Deus comissionou para que possam representar o governo do próprio Deus e de Cristo Jesus, o verdadeiro e sumo pastor, nas igrejas. Vimos também, meus irmãos, que Cristo é o vingador, porque o texto diz que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele vingará aqueles especialmente que blasfemaram dele neste mundo. E é uma referência também a textos do Antigo Testamento, como Isaías 55:11, que diz que os propósitos do Senhor se cumprirão. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumprirá o propósito do Senhor, porque ela é como uma espada afiada de 2 gumes, capaz de dividir e de penetrar ali nos mais recessos do coração. Vimos também, meus irmãos, que Cristo é glorioso. Finalmente, a característica que é mostrada em Apocalipse diz que o rosto de Cristo brilhava como o sol na sua força, aquele sol ao meio-dia que nenhum de nós é capaz de olhar com os nossos olhos naturais, numa lembrança do que o próprio Cristo demonstrou diante dos seus apóstolos, diante de João, inclusive, como está descrito ali em Mateus capítulo 17, verso 2, no chamado Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam ali, e diz o texto de Mateus 17, que Cristo foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Portanto, todas estas características atribuídas a Jesus Cristo são características, meus amados irmãos, que mostram, sobretudo, aquele que está falando às igrejas. Aqui nós não estamos, portanto, diante de um homem, nós não estamos diante de uma autoridade instituída por um comitê, por uma comissão humana, mas nós estamos diante do verdadeiro Deus, do Cristo vivo, do Cristo que é justo juiz, que é Senhor sobre todos, um Cristo que julgará aqueles que estão sob o seu domínio. E aqui, meus irmãos, então, nós temos 2 implicações importantes que eu gostaria de trazer aos irmãos nesta noite. João, como eu disse, ele se achava ali em espírito, no dia do Senhor, no domingo, e ele ouve a voz de Deus, Cristo Jesus. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Em João, capítulo 10, nós lemos que as ovelhas do Senhor, Jesus Cristo, elas ouvem a voz do Senhor. E é interessante nós percebermos como que o próprio João descreve esta palavra de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 10, se os irmãos quiserem abrir para acompanharem a leitura do texto, Jesus Cristo diz, no versículo 8, que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e salteadores, numa referência aqui aos falsos profetas, aos falsos mestres, aqueles que, na verdade, queriam pregar a palavra, ensinar a palavra, mas com um intuito pessoal, um intuito de manipular as pessoas e de retirar delas benefícios para si mesmos. Aliás, o Antigo Testamento, muitos profetas, Jeremias, o próprio Isaías, se referiam a estas pessoas como aqueles que comiam das próprias pessoas, comiam vivas as próprias pessoas. Daí, aliás, aquela expressão que muitas vezes nós usamos, né, quando nos referimos a furar os olhos, quando alguém geralmente quer explorar uma outra pessoa, porque o profeta Miqueias usa exatamente esta figura, de que aqueles falsos mestres, aqueles perseguidores, eles furavam os olhos das pessoas, no sentido de que eles exploravam das pessoas. Este é o ladrão, este é o salteador, este é o mercenário que Jesus menciona aqui no versículo 12 de João capítulo 10. O mercenário não é pastor. O mercenário, ele vê vir o lobo e abandona as ovelhas, ele foge. E exatamente ele foge porque ele não tem o que oferecer às ovelhas. Ele não tem uma palavra que pode garantir a permanência das ovelhas na presença de Deus. Os falsos mestres, meus amados irmãos, eles plantam mentiras, eles plantam engano na cabeça das pessoas, mas no momento da perseguição, eles são os primeiros a fugir, eles são os primeiros a abandonar o rebanho. Jesus Cristo, ao contrário, diz que ele não,
Ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e ele diz então, nos versículos 14 e 15, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida, a minha vida pelas ovelhas. Então, reparem que aqui o que João está fazendo no texto do Apocalipse é cumprir aquilo que todos os crentes devem fazer ao perceberem a presença de Jesus Cristo: abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, abrir os seus olhos para ouvir e ver aquele que está falando com ele. Eu tenho insistido, meus irmãos, no fato de que nós vivemos numa sociedade de muitas vozes. Nós somos um povo, especialmente hoje, com a imensidão de redes sociais, nós ouvimos muitas vozes, muitas coisas chegam aos nossos ouvidos. Nós rolamos a tela dos nossos celulares e você vê ali inúmeras opiniões, você ouve inúmeras propostas de uma vida diferente, você tem vários coachings que orientam você ao que fazer, especialistas na área de finanças, todos eles quase sempre vendendo os seus próprios cursos, os seus próprios conhecimentos, numa venda, inclusive, que não é barata, e nós estamos ouvindo vozes o tempo todo, ouvindo informações, ouvindo sugestões, ouvindo orientações. Mas observe, meus irmãos, aqui João, ele estava diante da única voz que de fato ele deveria ouvir, a voz de Jesus Cristo. Ele estava em espírito, e essa informação é muito importante, porque a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, nos diz que a única maneira de alguém conseguir ouvir a verdadeira voz de Deus é no espírito. Alguém que não está no espírito, e talvez por isso a instrução que nós recebemos aqui nesta noite, do presbítero Edson, ela se faz ainda mais importante, porque à medida que nós damos espaço para o pecado na nossa vida, e à medida que nós alimentamos a nossa carne, nós estamos abafando o Espírito ou a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E esta é a razão pela qual, algumas vezes, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Repare o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, Paulo diz: entretanto, irmãos, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, desta época. Lembre-se de que Paulo vivia numa época em que a sabedoria, especialmente a filosofia grega, ela era muito presente na vida dos gregos, especialmente. Aqui nós estamos no 1º século, e a filosofia grega, ela tinha praticamente acabado de nascer, porque a filosofia grega nasce ali por volta do século VI, século V antes de Cristo. E se nós fizermos uma pequena regressão aqui, nós estaremos exatamente naquele período do auge da filosofia platônica, da filosofia aristotélica, socrática, e nós estamos ali então no berço do chamado nascimento da filosofia. Paulo sabe do que estava falando, Paulo sabe que aquelas pessoas estavam influenciadas por um tipo de filosofia humana, e que não necessariamente era ruim em alguns pontos. Obviamente havia pontos contraditórios à palavra de Deus, mas não eram todos os pontos da filosofia grega que eram ruins. Mas Paulo está chamando a atenção aqui para o fato de que o conhecimento daquela época, embora fosse muito elevado, embora fosse um conhecimento distinto, esse conhecimento jamais deveria ser confundido com o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Cristo. Então, por isso ele disse: não porém a sabedoria deste século, desta época, nem a dos poderosos dessa época, porque os poderosos têm o poder de nos influenciar também. Nós gostamos de ouvir o que dizem os poderosos. Geralmente, quando alguém que detém um determinado cargo público fala alguma coisa, isso é uma autoridade sobre nós. Então, Paulo está dizendo, não é a palavra dos poderosos, dos governantes, daqueles que detêm o poder político, cultural, não é a palavra dos filósofos, muito embora eles sejam inteligentes, mas não é a palavra deles, porque estas coisas, diz Paulo, se reduzem a nada. Por que elas se reduzem a nada? Paulo está aqui desprezando completamente a sabedoria humana? Não, o que Paulo está fazendo aqui é um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, e nesse ponto,
Se nós formos comparar a sabedoria de Deus com qualquer tipo de conhecimento humano, é óbvio, irmãos, que o conhecimento humano perderá sempre. E isso ele diz então no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. Antes estava oculta, era um mistério, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Nenhum. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo aqui denuncia a incredulidade cultural daquelas pessoas que governavam na época. Aqueles judeus, os sacerdotes, o próprio imperador romano, se eles conhecessem esta sabedoria divina, jamais teriam crucificado o Senhor. E, obviamente, Paulo não está dizendo aqui que Cristo não deveria ser crucificado. Paulo entendia a necessidade do sacrifício de Cristo, mas o que ele quer dizer é que estes homens também são responsabilizados por isso, porque eles negaram o conhecimento, a voz daquele que fala. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma citação lá de Isaías, capítulo 64. E ele diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui o texto está se referindo ao Espírito Santo. Este Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo, ele é capaz de revelar as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, com letra maiúscula, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E ele completa dizendo: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual julga todas as coisas. Repare, irmãos, que quando João, portanto, se encontra em espírito no dia do Senhor, significa dizer que João estava conectado a Deus de tal maneira que Cristo lhe foi revelado absolutamente de uma maneira clara, evidente. Cristo aqui, ele entra de fato na mente de João, no coração de João, no espírito de João. E ele se acha em espírito no dia do Senhor, e ele ouve a voz daquele que estava por detrás. Esta é uma instrução muito poderosa, irmãos, porque nos ensina como nós devemos nos comportar diante do Senhor. Muitas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus tantas vezes, temos sido instruídos em tantas ocasiões, mas mesmo assim nós optamos por ouvir outras vozes, as vozes do nosso coração pecador, as vozes da cultura que está em desacordo com a palavra de Deus, às vezes vozes até mesmo de líderes religiosos que, quem sabe, na tentativa de pregar a palavra, trazem uma palavra errada. E isto pode acontecer, meus irmãos, com todos nós, inclusive comigo. E é por isso mesmo que nós devemos, enquanto igreja do Senhor, estarmos preparados para lutar contra esta possibilidade de nos apostatarmos da verdadeira palavra de Cristo. As apostasias, meus irmãos, elas nunca aconteceram num movimento grandioso, elas sempre começaram com pequenas distorções da palavra de Deus. Se você ler um pouquinho da história da igreja, você perceberá que as grandes heresias, elas nunca começaram assim com grandes, elas sempre começam com um questionamento sutil a respeito de algum ponto da palavra de Deus, e isto vai tomando uma proporção que muitas vezes se torna uma proporção quase irreversível. Talvez seja exatamente aquela palavra, embora o texto não diga a respeito disso exatamente, mas quando Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa, ali ele estava falando do fermento dos fariseus,
Mas nós podemos também aplicar secundariamente a este ponto, porque às vezes um pouco de mentira, um pouco de engano, um pouco de distorção causa de fato um grande desastre no corpo de Cristo. Esta, portanto, é a preocupação que todos nós devemos ter, de ouvirmos a voz de Cristo e de Cristo somente. João, pela graça do Senhor, foi movido por este Espírito Santo que falou ao seu coração e abriu os seus ouvidos para que ele ouvisse a voz unicamente de Jesus Cristo, o Senhor. E a descrição que João faz de Cristo, como nós já vimos, ela aponta para esta realidade de que João não viu apenas uma pessoa qualquer, ele sabia diante de quem ele estava. A pergunta que nós devemos nos fazer é: nós sabemos diante de quem nós estamos? Nós sabemos quem fala conosco? Nós temos dado ouvidos ao verdadeiro Senhor das nossas vidas? Quem tem sido o nosso mentor? Quem tem sido o nosso orientador nas nossas decisões diárias, nas nossas reflexões, nas nossas conversas? Quem tem ocupado as nossas mentes para nos instruir? Quem tem sido o nosso mestre? Meus irmãos, este é um assunto muito sério, porque isto revela onde está o nosso coração. O próprio Jesus disse que onde estiver o nosso coração, ali está o que nós mais valorizamos, o nosso tesouro. Então, onde está o nosso coração? O que os nossos ouvidos ouvem? O que nós, de fato, percebemos do mundo? Quais sons nós ouvimos do mundo? Eu quero encorajar todos os irmãos para que oremos juntos, uns pelos outros, pedindo que Deus, pela sua misericórdia, não permita que, especialmente a nossa igreja, a Igreja do Vale, dê ouvidos a outras coisas que não seja a voz de Jesus. Talvez você se incomode em algum momento com algo que aconteça na sua vida, talvez você não esteja bem, talvez você esteja passando alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade espiritual, alguma dificuldade material, e nesses momentos de fragilidade é muito comum você se abrir para ouvir opiniões. Geralmente nós costumamos a pedir conselhos, não é? Exatamente nesses momentos em que nós estamos mais frágeis. E nestes momentos em que nós estamos frágeis, é muito comum nós nos abrirmos para várias opiniões. E a palavra de Deus diz que o justo, ele não ouve conselho de ímpios. Salmo 1, nós sabemos de cor. O justo não ouve conselho de ímpios. Ora, se o justo não ouve conselho de ímpios, de quem ele deve buscar as respostas para estes problemas na sua vida? Quem é o nosso mentor? Quem é o nosso professor? Quem é aquele que deve nos ensinar e a quem nós devemos ouvir? Há muitas opções por aí, há muitas vozes por aí. Como eu disse, basta você rolar o dedo no seu celular e você perceberá muitos coachings, você perceberá muitos professores, muitos mestres de diversas áreas do conhecimento, instruindo você em muitas coisas sobre as quais você deve fazer. Mas a que voz você ouvirá? Uma segunda questão que eu gostaria de mencionar também aqui é que, além de ouvir esta voz, João, ele se dispõe no seu coração a ouvir essa voz. Repare que o movimento que João faz, no versículo 12, é um movimento de conversão. Talvez, de propósito, Deus tenha criado esta imagem, esta simbologia, porque nós podemos perguntar, por que Cristo não apareceu logo na frente de João? Diz o texto que ele aparece detrás dele. E há algumas possibilidades, e uma delas é exatamente o fato de que Deus tenha requerido de João que ele se voltasse. E esta palavra, ela se refere exatamente ao movimento de conversão. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ele repete, e voltado, ou seja, e convertido, e depois de mudar a rota, então eu vi ali os 7 candeeiros de ouro, e no meio deles o filho de homem. Observe então que o segundo movimento de João, o primeiro deles é ouvir. Mas às vezes nós ouvimos e não praticamos.
Aliás, nós somos advertidos pela própria palavra de Deus de que muitas pessoas ouvem a voz de Deus, ouvem a pregação da palavra, ouvem Cristo, mas elas gostam, acham legal, acham bonito, elas concordam, muitas vezes, mas elas não se dispõem a converter-se. E hoje mesmo pela manhã nós conversávamos, os irmãos presbíteros, nós falávamos um pouco sobre isso, não é? Sobre a questão de muitas vezes nós ouvirmos há tantos anos as instruções na palavra de Deus, pregações. Quantos pastores já passaram por aqui, já ensinaram, professores vieram aqui, ensinaram. Quantas vezes nós mesmos já lemos a Bíblia em casa, fomos advertidos em tantas reuniões, estudos bíblicos, reunião de oração, reuniões nos lares. O grande problema não é uma falta de conhecimento necessariamente, embora em alguns casos seja, mas não necessariamente em todos os casos é uma falta de conhecimento. Muitas vezes, não sei dizer se na maioria delas, porque não há como nós afirmarmos isso, mas nós podemos supor que boa parte, pelo menos, tem a ver com esta disposição de conversão, de voltar-se para ver Jesus. Então, muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Jesus por detrás de nós, mas nós não estamos dispostos a nos voltar para ver quem fala conosco. Nós não estamos dispostos a deixar de lado os nossos pecados e nos convertermos de verdade para ouvirmos a voz de Deus e não só ouvirmos, mas vermos Cristo Jesus de frente. Talvez a pergunta que nós poderíamos fazer aqui é: nós teríamos coragem hoje, né, com as nossas vidas, e aí obviamente cada um vai fazer esta avaliação pessoal, nós teríamos coragem de olhar para Jesus Cristo hoje, face a face? Nós sabemos, não estou mencionando aqui, não é a questão da nossa pureza, porque obviamente nenhum de nós aqui tem condições de fazer isso, mas eu me refiro ao fato de que nós teríamos esta disposição, nós teríamos esta ousadia, como diz o texto de Hebreus, de estarmos diante de Cristo, olhando para Cristo, recebendo dele as suas instruções para a nossa vida. Observe, irmãos, que este é um teste importante. João foi capaz de fazer isto, e João era homem como nós. João era homem como nós. Talvez você diga: jamais, pastor, eu sou um pecador miserável. Mas João olhou, João se voltou, movido pelo Espírito de Cristo, convertido ao Senhor. Ele não apenas ouve aquele que fala, mas ele se volta para ver. Estes verbos de sentidos na Bíblia são muito importantes. O verbo ver, o verbo ouvir, o verbo falar, são verbos muito importantes, porque eles apontam exatamente para uma relação pessoal. João se volta para ver quem falava com ele, e voltado, ele então vê o Filho de Homem. Percebe como que esta relação entre João e Cristo se deu de uma maneira profundamente pessoal. Lembre-se de que João conhecia Jesus, ele havia se reclinado sobre o peito de Jesus, era o discípulo amado, e aqui agora ele vê o Cristo glorificado, aquele Cristo cujos olhos humanos não têm condições de ver, a menos quando estivermos diante dele nos céus. Mas o fato é de que João ouviu a voz deste Cristo, e ele se volta para ver quem falava com ele. E lá no versículo 17, João nos diz o que aconteceu com ele quando ele olhou e viu aquele que falava. Ele diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos,
das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. São palavras de Jesus para João. Repare, irmãos, que quando nós estamos dispostos a não apenas ouvir a voz, mas ver aquele que fala conosco, Cristo tem uma palavra específica para a nossa edificação, para a nossa relação com Ele. Muitas pessoas, elas ignoram a presença de Deus, a presença de Cristo, porque elas não são capazes de abrir os seus ouvidos, de se voltarem para ver aquele que fala com elas. E às vezes a pessoa fica anos, vive anos na igreja, mas nunca é capaz de se voltar para ver quem fala com ela. Então ela ouve vozes, ela fica ouvindo vozes, instruções diversas, ela não aprende a respeito da verdade da palavra de Deus, ela pensa que aprende, mas não aprende. É mais ou menos como escola pública, né? A gente acha que os alunos aprendem, mas não aprendem nada. Aprendem nada. A prova disso é que o Brasil é um dos países com a pior classificação nas provas de linguagens e de cálculos, né? De matemática. Basta você olhar nas próprias referências do governo, da nossa pátria educadora, né? Você vai ver lá o desastre que é. Então, as pessoas acham que aprendem, mas elas não aprendem. Os professores fingem que ensinam, mas não ensinam. E falo isso por experiência própria, porque eu convivi com este público. E eu sei que muitos ali estão, talvez muitas vezes por causa da remuneração, mas vocação, amor, o desejo de que haja um aprendizado, estas coisas, elas não se pagam com dinheiro, elas têm a ver com o coração. A mesma coisa acontece no nosso compromisso com Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja porque nós nos sentimos bem, porque nós não nos sentimos bem no mundo. Você não é uma pessoa que sai para baladas, não é uma pessoa que sai para outros pecados, você não se acostuma com ambientes que são ambientes promíscuos, então você vai para a igreja. A igreja é conveniente, a igreja é confortável para você, mas você nunca teve um real encontro com Cristo. Você nunca parou para ouvir a voz de Cristo e se voltar para ver o que Ele fala com você. Você sempre trata as coisas de Deus com leviandade. Você sempre trata as coisas de Deus com negligência. Você sempre deixa as coisas de Deus para o último lugar. Se der, a gente faz. Afinal de contas, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar de mim. E alguns usam até mesmo palavras que parecem soar adequadas, né? Como, por exemplo, não, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja. E as pessoas usam isso como se fosse um mantra, né? Para justificar o seu descompromisso, a sua ausência, não é? Sim, nós sabemos que Deus está em primeiro mesmo, que a família está, o próprio Deus instituiu isso. Mas isso não significa dizer que você tenha que ser relapso. Isso não significa dizer que você tenha que ser negligente, que você tenha que ser ausente, que você tenha que cuidar das coisas da igreja em último lugar. Primeiro cuidar das suas coisas. Nós temos visto aqui na escola dominical, não é? Em Malaquias e também em Ageu, como que Deus condenou a atitude daquele povo que se preocupava só consigo próprio e se esqueceu das coisas do povo, da igreja do Senhor, não é? Então, meus queridos irmãos, este texto, ou a experiência de João aqui, nos chama muita atenção para esse ponto. Nós estamos ouvindo a palavra de quem? É a palavra de Cristo. E até que ponto a palavra de Cristo tem, de fato, causado em nossos corações este incômodo para que nós nos voltemos para vê-lo, para ouvi-lo e vê-lo, para encará-lo frente a frente e assim definir a nossa relação com Ele. Quem é Cristo para nós? Eu tenho insistido neste ponto e tenho dito aos meus irmãos do conselho também que um dos grandes problemas com relação ao culto a Deus é esta
noção equivocada que nós temos a respeito de quem é que nós estamos adorando. Infelizmente, a nossa cultura contemporânea, ela perdeu a dimensão de autoridade. Isso não só na igreja, não. Os irmãos percebem isso em todos os lugares. Não há mais a figura de autoridade. Os pais, eles são coniventes com as atitudes erradas dos seus filhos. Basta você dar uma passeada aí, em qualquer lugar público, você vai ver crianças que mandam nos seus pais. Você vai ver crianças que se comportam de maneira como se fossem donas da situação. Não há limites. Você vai nas escolas, a mesma coisa. Alunos que enfrentam, que se opõem à autoridade de professores, de diretores. Alunos que se colocam como autoridades. Você vai na sociedade em geral, você percebe isso também. Criminosos que debocham da polícia, debocham das autoridades. Políticos que vão às tribunas e debocham das autoridades, quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar as autoridades, nós devemos amar as autoridades, no sentido de que elas são dadas por Deus para o nosso benefício. Não só no mandamento honra teu pai e tua mãe, que representa ali a dimensão da honra de inferiores para com superiores, mas na própria relação social. Toda autoridade é instituída por Deus, diz Paulo em Romanos, capítulo 13. E se toda autoridade é instituída por Deus, portanto, nós devemos ter o devido respeito. Às vezes me entristece um pouco, e não digo isso de minha parte, irmãos, porque, graças a Deus, nunca sofri esse tipo de afronta, né? Mas eu já vi, às vezes, até mesmo pastores sendo afrontados, sendo, muitas vezes, desmerecidos, publicamente, não é? Eu já vivi algumas experiências muito ruins, em algumas situações em que pastores foram ameaçados, não é? Nós tivemos uma situação lá no norte de Minas, obviamente não vou entrar em detalhes, né, porque os detalhes são longos, e também não vem ao caso aqui, mas nós tivemos uma situação, só para resumir o caso, de uma rebelião na igreja em relação ao presbitério, e houve uma decisão do presbitério de enviar uma comissão para a igreja a fim de anunciar uma determinada decisão do presbitério. Graças a Deus eu não estava na comissão. Não passei por isso, mas amigos meus, colegas, né, pastores, passaram por isso. Eles foram dar a notícia, mas foram achincalhados, literalmente, e inclusive sob a ordem do pastor local. O pastor local, que, na minha opinião, é um louco, e ele chegou a dizer que, se entrasse alguma pessoa lá na igreja que não fosse sob a autoridade dele, poderia ser abatida. Essa foi a expressão que ele usou. E os irmãos foram achincalhados, quase vias de fato. Isso aqui pertinho de nós, né? Pertinho de nós. Alguns anos isto, não é recente, alguns anos, mas o fato é que a igreja está lá, minúscula, perdeu a sua identidade, muitos membros saíram, hoje é uma igreja quase neopentecostal, liderada por homens fracos e que não vai crescer. Pastor fraco, presbíteros mais fracos ainda, existem famílias que são donas da igreja, ou seja, um cenário arrasador. Mas Deus é justo juiz. E este Cristo, que tem os seus pés de bronze polido, ele pisa nessas situações, porque quando a autoridade de Deus ela é desafiada, meus irmãos, desastres acontecem. Então nós, às vezes, corremos este risco, porque nós vivemos numa cultura desse tipo, em que as autoridades elas não são respeitadas. Às vezes a maneira como nós falamos com um presbítero, às vezes a maneira como nós dirigimos a um diácono da nossa igreja,
não é? Às vezes a maneira como nós nos dirigimos a um senhor mais velho da nossa igreja, estas coisas são muito sintomáticas. Os irmãos são testemunhas, eu estou aqui entrando no meu 3º ano, né? Os irmãos são testemunhas de que eu nunca exigi, nunca pedi, nunca tive nenhum problema com relação a isso. Eu não me importo, sinceramente não me importo. Eu sei que muitos irmãos, inclusive irmãos mais velhos, né, respeitosamente me chamam pastor, me chamam senhor, né? Mas os irmãos são testemunhas disso. Eu nunca exigi, né, que ninguém me chamasse assim. Não me importo se me chamam pelo nome, se me chamam de pastor. Mas é óbvio que há um sintoma nessas coisas, né? Há um sintoma. E eu acho pior ainda quando o próprio pastor, ele muitas vezes usa termos que são termos, às vezes, que depreciam a autoridade, simplesmente pelo fato de ficar bem na fita, né? Então, às vezes o pastor quer atrair os jovens e aí ele usa uma linguagem jovial, não é? E aí, cara, e aí, bicho, né? E aí os jovens estão, e aí, cara, e aí, bicho, né? Com o pastor. Isso é muito ruim, porque isso demonstra que há uma penetração cultural inconveniente dentro da igreja. A igreja, irmãos, ela é uma referência. E se uma pessoa, ela não pertence à igreja e ela vê você praticando coisas que são comuns à cultura dela e não fazem distinção com o que é a igreja, ela não vai perceber a sua luminosidade, nem o seu sal, o seu tempero. Porque Jesus disse que nós devemos ser sal e luz. Mas se você se acultura de tal maneira que você é moldado pela linguagem, pela prática da cultura ímpia, você não vai fazer diferença alguma. Foi exatamente o que aconteceu lá com o povo de Malaquias, que nós estamos estudando aqui pela manhã. Aliás, convido os nossos visitantes para virem também na escola dominical, para que a gente possa estudar um pouco sobre isso. Aquelas pessoas entraram numa cultura pagã, elas foram influenciadas por uma cultura pagã, e estava tudo bem. Elas perderam a referência, a noção daquilo que as diferencia do mundo. João está nos ensinando aqui que nós precisamos ter uma atitude de conversão. Cristo está nos ensinando todos os dias. Esta igreja tem 45 anos de existência, mais os anos de congregação, mais o tempo de irmãos aqui que já são crentes há mais tempo do que isso. Quantas e quantas vezes nós temos sido instruídos pela palavra de Cristo? Quantas e quantas vezes nós temos lido textos como este, sejam sal e sejam luz, mas ao mesmo tempo, quantas e tantas vezes nós temos negligenciado estas coisas? Então, queridos, João foi um crente piedoso e um irmão que certamente está nos ensinando nesta noite. Quando Cristo falar para você, ouça, volte-se para Ele, porque Ele sempre tem algo muito importante para você. Não despreze a voz daquele que é o seu Senhor e o seu Salvador.